muito estranha, uma conversa assim. Eu não sei como é que o prefeito de Cajamar ainda continua com esta pessoa na Secretaria de Segurança Municipal. E, Carla, o pessoal viu muito aqui o caso da Vitória. Muita gente, acho que o vídeo deu mais de 1 milhão. Nossa, acho que deu mais de 1 milhão. Muita gente mesmo, hein? Que legal. Muita gente, e legal que o pessoal engajou, viu? O pessoal pegou e falou assim... O pessoal acompanhando. Você sabe, Luan, que eu estava conversando, né? Com amigos, né, dessa área, da área do direito, e eu disse para eles, eu acho que hoje não tem caso mais importante no Brasil, não que os outros não sejam importantes, Sim. Todo caso é muito importante, é que esse caso, pela quantidade de erros que a gente vai encontrando ao meio do caminho, ele ganhou um corpo muito grande, né? E é muito bonito ver a sociedade, né, pedindo que a justiça seja feita. Mas a justiça correta, né? Não qualquer justiça. Sim. Não aquela coisa, eu tenho uma coleira, eu preciso encontrar um cachorro. Primeiro porque a família da Vitória merece. Quando a gente para pensar numa mocinha de 17 anos que tinha toda uma vida pela frente, que foi interrompida de forma brutal e grotesca. E quando a gente para pensar na família dela, eu tive o prazer de conhecer o pai da Vitória. E uma família também de pessoas muito simples, da irmã da Vitória. Quando aquele pai, né, me conta, né, tudo que ele faz pela família dele, né, e assim, de levar e buscar as filhas, ele é muito zeloso, né, ele é muito cuidadoso com a família. E naquele dia, ele teve um problema no carro, né, um problema mecânico, ele não pôde buscar a Vitória. E quando a gente entende tudo o que aconteceu, aquele fatídico dia, e assim, o quanto essa família precisa de todos nós. Porque quando a justiça começa a errar com todo mundo, e principalmente errando com a família da Vitória, sobra o quê para essas pessoas? Sobra nós, da imprensa, né? E a gente tem um papel social. O nosso papel social é ajudar nesses casos, a colocar luz, porque não adianta querer colocar sujeira para debaixo do tapete, principalmente no meu caso, que tem o hiperfoco. Sim. Eu vou lá e vou tirar a sujeira debaixo do tapete. Entende? Então, assim, a justiça precisa ser correta com a família da Vitória, com a Vitória, com todos nós que fazemos parte dessa sociedade. E aí, desde a última vez que eu vinha, eu vim até aqui, né, que conversei com você, sim, muita coisa aconteceu. Bastante coisa, Carla. Muita coisa aconteceu. Porque, primeiro, né, o caso chegou até a Lesp. Gente, a Lesp é a nossa assembleia, né, legislativa, é a casa do povo, onde ficam os nossos sim, deputados estaduais aqui do estado de São Paulo. E 2 deputados resolveram comprar a briga, né, da Vitória, para que o caso da Vitória seja feito e trabalhado com a máxima transparência. Então, assim, acho que a gente precisa ser muito justo e muito honesto, né, com essas pessoas, e principalmente com o deputado Rafa Zimbaldi, com o Márcio Nakashima, que estão ali colocando todos os esforços para que o caso não caia naquela vala comum de, sabe, vou fazer de qualquer jeito. Porque o que a gente viu na semana passada, Luan, foi algo muito raro de acontecer. E aí eu vou trazer um outro caso para vocês entenderem o tamanho do problema que a gente está vivendo hoje no caso Vitória. Semana passada, o STJ decidiu pelo trancamento de um processo. Isso é raríssimo de acontecer. O que quer dizer isso, gente? Simplesmente ele diz o seguinte: tudo que foi feito até aqui não tem validade jurídica nenhuma. Foi feito no arrepio da lei, foi feito de uma forma grosseira, foi feito tudo errado. Eu estou falando de uma forma bem simples para que as pessoas sim, entendam, mas quem puder procurar e assistir, né, o pronunciamento do ministro, né, do STJ, o Sebastião Reis, aonde ele vai pedir, né, pelo trancamento, e todos os outros ministros vão acompanhar o voto do relator. Tem, inclusive, uma fala muito também forte, potente do ministro Schietti. E o que acontece? Foi um caso onde 3 pessoas
ali em Brasília, na 113 Sul, num apartamento, serão encontradas mortas esfaqueadas. Nossa. E olha só, olha quem é encontrado morto esfaqueado. O ex-ministro do TSE, Nossa. a esposa dele e a senhora que trabalhava na casa deles. Uma cena horrorosa, 3 pessoas mortas. Aí vai começar uma investigação horrível, uma das piores, né, já concebidas, no nível do caso Evandro ali, Bruxas de Guaratuba. A delegada, ela vai conseguir a confissão dos supostos réus, né, que ela vai colocar ali naquela determinada cena do crime, através de coação. É um absurdo. Quando você assiste aos vídeos, é assim, é muito chocante uma pessoa, que é uma delegada de polícia, fazer isso. Essa mulher vai cometer fraude processual. Nossa. Ela vai chamar uma dupla de videntes. Ô, louco. É verdade, eu não tô mentindo. Nossa, não, tá? não parece. Parece história de filme, Parece né? história de filme mesmo, né? Vai chamar uma dupla de videntes que vão dizer, olha, foram essas pessoas aqui que cometeram o crime. É com base nesse horror, Nossa. uma coação, fraude processual e videntes que aquelas pessoas vão ser, né, indiciadas, depois denunciadas e, pior, condenadas. E aí o que a gente pôde ver, porque assim, ela vai indiciar a filha do casal, ela vai indiciar os porteiros, o zelador, Sim. o porteiro, e mais um amigo, que é o Francisco Mairlon, que foi o último que teve que saiu o trancamento do processo. Semanas antes, né, a filha, né, já teve a sua, vamos dizer, né, ela chegou até o STF e ela teve a sua condenação anulada. E aí o zelador também teve a condenação anulada, e só que no caso do Francisco, ele já estava com o processo transitado e julgado. Trânsito e julgado. O que quer dizer isso? Não cabia mais recurso. O Projeto Inocência compra essa briga. É muito bonito o trabalho que o Projeto Inocência faz. E de forma técnica, de forma muito bem embasada, eles vão mostrar os absurdos que foram feitos naquela delegacia de polícia de Brasília. Essa delegada, a gente está presa. Foi condenada. E aí tivemos o trancamento desse processo. E por que isso é tão importante? Porque quando eu olhei o caso da 113 Sul, a gente começou a me lembrar o que está acontecendo aqui em Cajamar. Quando uma pessoa escreve uma carta do próprio punho e diz que a confissão dele toda é forjada, é algo que a gente precisa parar e analisar. E, novamente, quando uma pessoa confessa, ela... E para que todo mundo entenda, a única confissão que tem valor legal, tem validade jurídica, é a que é feita na frente de um juiz. Então, o juiz vai perguntar como é que, né, você se declara. Sim. Aí a pessoa vai dizer, me declaro inocente, eu me declaro culpado. De um lado você vai ter aqui a sua defesa e do outro lado vai ter a acusação ao Ministério Público. Sim. Então, existe todo um rito, né, para que aquela pessoa se declare culpada. Exatamente. Mas as pessoas que vão confessar dentro de um ambiente, né, de uma delegacia de polícia. Isso, no máximo, gente, tem uma validade no seguinte: ele confessou o crime, ou ela confessou o crime. Agora vai lá. Não atrapalhou, não obstruiu, entendeu? Teve um bom comportamento, entregou as provas. O delegado ou a delegada, no final do processo ali, do inquérito, ela vai escrever aquilo. E se você confessou ali para a autoridade policial, você precisa confessar novamente na frente do juiz, porque é essa confissão que tem validade. Sim. Então, só que muitas pessoas não sabem disso. Então, ficam assim, mas a pessoa confessou para o delegado. A gente não sabe em que circunstâncias essas confissões acontecem. Porque eles foram coagidos, né? Exatamente. Por isso que tem esse rito, né? Inclusive, quando uma pessoa deseja confessar na frente da autoridade policial, e ela pode fazê-lo, né, o atenuante será só na frente do juiz, que depois ele vai ter, na condenação dele,
na hora que o juiz vai calcular a pena, que é a dosimetria da pena, ele vai diminuir ali, ele tem que diminuir porque a pessoa é réu confesso, né? O que acontece? Quando ele faz isso na frente de um delegado ou de uma delegada, ele precisa estar com o seu representante legal. Sim. Inclusive para dizer que naquele ambiente nada de errado aconteceu. Quando a gente olha a confissão desse rapaz, né, que no caso é o único, vamos dizer, indiciado, é o único réu para o caso da Vitória, a gente vê erros gritantes. Número 1, uma confissão feita após a meia-noite. Isso está em desacordo com o CPP, que é o Código de Processo Penal. Tem um horário, mas o réu quer confessar. Tá tudo certo, mas assim, novamente, está em desacordo. É lógico que se você for preso em flagrante, sei lá, pode ser de madrugada, qualquer horário, essa confissão, você é levado para conversar e ela tem um outro teor de validade. Agora, uma pessoa, um investigado que está custodiado, está preso na carceragem de uma delegacia de polícia, você fazer uma confissão a esse horário tem algo estranho. E digo mais, o advogado deles tinha estado, né, antes à tarde, por volta de 3h30, 3 horas, uma coisa assim, e conversou com o cliente dele, e o cliente falou, olha, não fiz nada, não quero fazer nada, eles vão conversar ali com o delegado, e o delegado fala, não, acabou, né, o serviço por aqui. Aí, depois eles vão falar, olha, mas ele quer falar com a mãe dele, com a esposa dele, ele tem uma noiva. Aí o advogado fala, mas como assim, né? Não, mas não se preocupa não, doutor, porque a gente providencia uma advogada para estar aqui. Aí eles não vão aceitar isso, porque ele tem advogado constituído. E o que acontece? Os advogados se ligam que tem alguma coisa estranha ali, pedem para falar de novo com ele e são impedidos, o que é algo estranho. Muito estranho. Aí eles vão sair de lá, vão até a OAB, né? Porque tem a questão das prerrogativas. Então, assim, você não pode, né, impedir o advogado de fazer o trabalho dele, né? De cumprir com o trabalho dele como um defensor, né? E ter, assim, um defensor constituído, né? Vai ter uma confusão ali, muito grande. Os advogados vão embora. O que acontece? Vai chegar o pessoal da prerrogativas da OAB, aí vai chegar repórter de SBT, de não sei, vários canais. O próprio SBT vai noticiar que o tal do Michael não confessou absolutamente nada. E o que acontece? Inclusive, vai aparecer o presidente da OAB, que também diz que, entende que ele tem um advogado constituído e quem vai acompanhar o Michael em qualquer passo que ele vai dar em relação, né, a esse caso é junto com esses advogados. Muito bem. Todos eles vão embora. 22h58, o Michael vai ligar para a mãe. Tem até essa ligação. A mãe, muito espertamente, vai gravar a ligação, gravando a tela do celular. Então, inclusive, aparece o horário, que é 22h58, e quem liga para ela é um celular de dentro da delegacia do investigador chamado Matheus. Quem está do outro lado da linha é o Michael. E ele pede para falar com a noiva, a mãe diz ela não está aqui, está na casa dela. Ele pergunta, você está bem? A mãe fala que sim. Aí ele chama a mãe para ir até lá. Ela falou, eu já estive aí, estava cheio de repórteres, eu voltei para minha casa. Aí ela fala, amanhã eu volto aí para falar com você. Ela vai tendo uma conversa. E aí ele começa a entrar em desespero, dizendo que ele vai ter que confessar.
Aí a mãe fala, não, você não faça nada sem falar com seu advogado. Aí ele começa a dizer, né, que não, mas os policiais dizem que eu tenho que confessar. E a mãe fala pra ele, mas se você não cometeu esse crime, você não tem que confessar. E aí explica, né, dentro de um linguajar bastante simples dela, mas uma mulher muito ligada. Ela fala, se você confessar, você se torna um réu confesso. Se você não cometeu o crime, você não tem que confessar. Aí ele começa a dizer, não, mas a polícia tá falando que tem um monte de coisa em relação à minha pessoa, ele meio sem entender. E aí ele vai falar que os policiais falaram para ele que os advogados abandonaram o caso. Olha. Então, nitidamente, você vê uma pessoa que está dentro de um ambiente de uma delegacia de polícia, em desespero, sendo, inclusive, enganado pela autoridade policial, porque os advogados jamais abandonaram o caso. E o que acontece? Isso não é crime? Lógico, isso aí tem que ser levado para a corregedoria. Como que um delegado vai falar que o advogado abandonou o caso se o advogado não abandonou o caso? Aí o delegado depois vai dizer, não, que ele quis confessar de livre e espontânea vontade. Aí a gente vê que não é bem essa situação, não é? Exatamente. Quem está ali no controle, o elo forte dessa corrente não é ele, é a autoridade policial. E aí, Luan, é que vai começar o segundo show de horrores. Porque ele vai confessar, vai ter uma suposta confissão ali. E o que acontece? Quem está nessa tomada de depoimento de uma confissão dentro da delegacia após a meia-noite? Após a meia-noite, gente. Quem tá O lá? secretário municipal de Cajamar. Não é possível. Que uma pessoa importante dessa vai estar fazendo lá, né? Exatamente. O que o secretário de Segurança Municipal está fazendo dentro de uma delegacia, na tomada de depoimento de um investigado, inclusive participando desse depoimento? Ele vai falar para a mãe o seguinte, que o secretário disse a ele que se ele confessa que depois ele ia dar um jeito. Aí você escuta aquela conversa dele com a mãe, né? Que jeito? Que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. O secretário vai dar jeito? Não pegar uma pena muito longa. Uma conversa muito estranha. Uma conversa assim... Eu não sei como é que o prefeito de Cajamar ainda continua com esta pessoa na Secretaria de Segurança Municipal. Ele ainda tá lá? Tá lá. E aí você tá fazendo uma negociação com uma pessoa, com um investigado? Estranho. Mas ele Isso está dá lá. juiz, né? Exatamente. Ele está lá, ele está sentado, tem imagens dele. E aí o que acontece? Depois disso, o delegado vai juntar esta confissão ao processo, né? Ao inquérito, e depois vai fazer parte do processo. Mas, veja só, a Prefeitura de Cajamar, eles são muito bons. Tanto que eles enviaram uma advogada da Prefeitura para participar. Foi nomeada somente para este ato. Ela não faz parte do processo. Ela só apareceu lá para dar, tipo, uma cara de validade nessa confissão. Uma advogada da ativa. E aí, o que acontece? O que o Michael vai falar na carta de confissão, que ela disse para ele que a melhor coisa que ele fazia era confessar. Um advogado não faz isso. De jeito nenhum. A primeira coisa que o advogado vai dizer para uma pessoa é que ele tem o direito de se manter em silêncio. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E quem tem que provar um crime é... acusação, né? Exatamente. O ônus da prova está na mão da polícia, da investigação, da acusação, de tudo isso. E independente daquela suposta, vamos dizer, né, confissão, a polícia, por mais que você confesse, você chega lá e fala assim, eu quero confessar, fui eu que cometi esse crime. A polícia tem que provar que foi você. Porque você pode estar escondendo alguma coisa, você pode estar acobertando outras pessoas. Pode ter muita coisa aí, entende? Então, somente a sua confissão não tem validade. Sua confissão tem que estar baseada com todo o restante da investigação. E aí, o que acontece, Luan? Ele confessa. Aí, o delegado vai juntar essa confissão e é um vídeo, né? Eles vão gravar também, eles gravam
Michael tá sentado, então alguém gravando de forma completamente irregular também. Tudo que está acontecendo aqui. E eles vão subir essa confissão em vários pedaços picados. Não é uma confissão, não é um vídeo do ponto zero até o ponto final. Por que fizeram desse jeito? Mas eles não têm original? Eles não entregaram? Então, não. Até hoje não. O que está no processo é um monte de pedaços picados. A resposta, que é para inglês ver, né, para boi dormir, para quem não, né, por exemplo, falar isso para mim, que sou da área do audiovisual, eles dizem, não, o vídeo é pesado, não sobe no sistema. Eu falei, não, Oxe. para, não, ai, que coisa puxada. Isso daí é pior demais, né? O vídeo não sobe porque ele é pesado. Muito bem, mas essa é... Então, assim, você não tem um vídeo íntegro, que você pode ver tudo o que aconteceu. Se aquilo, entendeu, tem um começo... E um final, uma coisa só. Muito bem. Mas dessas partes que subiram no processo, né, eu tive acesso não só ao processo, esses vídeos da suposta confissão e tudo mais. Tem uma hora, porque assim, quando uma pessoa confessa um crime, ela tá bom, então foi você que matou? Então eu vou te perguntar aqui, Luan, então como você matou? Essa é a pergunta que... Aí você tem que contar como você matou... que arma que você usou para matar, que tipo de arma, o que você fez com a arma, o que você fez com o corpo. Dá detalhes que somente... Muitos detalhes que só... corroboram com os E não coisas curtas, sabe? Sim. Você matou, sim, foi eu que matei. Não, você tem que... E o que você falar tem que ficar exatamente linkado com a cena do crime. Pra dar validade, né? Exatamente, senão... Porque muita gente fala, fui eu que matei. Aí a pessoa tomou um tiro, o outro disse que foi uma facada. Como? Como você matou? Foi uma facada. Não, mas ela morreu com um tiro. Ou o contrário, entendeu? Sim, pra dar validade. Ou foi esganada. Pra ter valor. Então, você vê, isso aí tá muito contraditório. Então, não foi essa pessoa que matou, porque ela tá contando uma história que não é a realidade. E aí, um depoimento não pode ter nenhuma condução. Condução no sentido, você matou com uma facada, né? Entende? Eu tô te dizendo, já dá a você resposta. matou com uma facada. Eu já tô te resposta. dizendo que você tem que responder. Quando a gente assiste o vídeo, o delegado tá na frente e ele vai perguntar, aonde você deu as facadas? Não é como você matou, mas onde você deu as facadas. Muito bem. Já começou. E ele fica olhando. E tem um delay na resposta. Aí o que o delegado faz? Ele faz um movimento com a mão aqui, ó. Ele aparece no vídeo? Aparece. Ele aqui, ó. Aí o outro responde. No pescoço. Ele, no pescoço. Mas teve um movimento aqui. Sim. Ele não pode fazer nada disso. Ele tem que deixar o outro responder espontaneamente. Qual foi? Aí ele vai errar. Primeiro ele erra o número de facadas. Ele fala 2 facadas e são 3. Aí ele vai errar o local também. Porque a Vitória levou 2 facadas no pescoço e uma aqui na região torácica. E ele vai falar que foi na barriga. Aí o delegado vai perguntar, como era a faca? Olha só. Diferente de qual é a arma que você usou. E quando a gente fala, né, que tem uma incisão pérfuro cortante, pode ser uma tesoura, pode ser um punhal, pode ser uma faca, pode ser qualquer coisa que vá furar. Fura. Caneta, sei lá. E mais ainda, tudo bem, você deu uma facada, de que forma? Você deu uma estocada e tirou? Sim. Ou você pegou uma faca e fez assim, rasgou? Porque tudo isso tem diferença. Não, eu peguei e fiz assim. Né? Então você tem que explicar como é que você fez. E ele vai perguntar como era a faca, ele continua olhando também, e aí o delegado responde, faca lisa. Aí ele fala, faca lisa, porque também tem uma diferença. Tem faca de serra, faca lisa, cada lâmina... Dá um corte diferente, né? Vai dar um corte diferente, entendeu? Entendi. E aí ele vai perguntar do gume, que é um linguajar muito policial. Gume? O gume é o fio da faca. Então, um punhal tem 2 gumes. Sim. Uma faca tem um gume só. Que é a parte corta, né? É a parte que corta. Então, você vai olhando que todo o interrogatório vai Ele sendo conduzido pelas equipes que tá lá. Exatamente. E todas as respostas dele baseado são muito curtas, rasas, assim, não são aprofundadas.
E vai chegar uma hora que eles vão perguntar aonde você pegou a Vitória. Aí ele vai e fica olhando. O escrivão é que responde, no spa. Aí o delegado dá um pito. É você que está depondo? Aí ele repete, no spa. Então você vai vendo que toda a confissão, ela é feita dessa forma, irregular. Se foi ele que cometeu esse crime, só isso já é uma grande nulidade. Veja o tamanho do problema. Sim. E é isso que está juntado em um monte de partes. Muito bem. Dito isso, aí a gente tem que entender por que ele foi denunciado, né? Então, ele foi denunciado porque essa suposta confissão, que ele vai escrever uma carta dizendo que ele foi coagido, vai estar lá uma advogada da prefeitura, que inclusive concorreu a um cargo político, né? Uma coisa completamente estranha. Eu queria entender por que a prefeitura enviou, né? Cedeu uma funcionária pública, sendo que eles têm advogados. O que faz o secretário de segurança nessa tomada de depoimento? Eu nunca vi. Olha, eu trabalho com isso há 19 anos. Eu nunca vi um secretário de segurança dentro de uma delegacia cobrindo um depoimento de um investigado. É muito raro, tipo, é raríssimo. Eu nunca vi, essa é a primeira vez. Ele não tem nem que estar lá, porque ele também pode criar uma nulidade. Quem tem que estar lá quando uma pessoa está depondo? Sim. Os agentes da polícia, delegado, escrivão, investigador. Sim. A gente tem que ter o advogado da pessoa que está ali depondo, a não ser que ela fale, eu abro mão, não quero meu advogado, enfim. A própria autoridade precisa falar, olha, a gente pode chamar alguém da defensoria, né? E mais ainda, ele precisa ler os direitos da pessoa, que ela tem o direito de se manter calada, que ela não é obrigada a produzir prova contra ela, que são os famosos Miranda Rights, né? Que são os direitos de Miranda, né? E aí a gente vai ver algumas coisas nesse vídeo que para mim são muito desrespeitosas, sabe? A gente tem a morte de uma menina. Tem um investigador que ele tá assim na cadeira, a gente vai fazer assim. Gente, tem uma menina que morreu. Sabe? Senta direito, sabe? Ocupa seu espaço de forma correta, sabe? Tenha respeito com a sua profissão. Isso é um desrespeito, sabe? Primeiro com a vítima, depois com a família da vítima e depois conosco, que fazemos parte da sociedade. É de uma informalidade, né, muito grande, é uma bagunça.